Glória a Jesus. Isaías está no Velho Testamento, capítulo 38, vamos ler os primeiros versículos. A Bíblia diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade, e isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol sobre os graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Louvado seja o Senhor. A igreja pode se assentar. Glória a Jesus. Meus irmãos, essa passagem das Escrituras, ela é uma passagem que fala a respeito da cura do rei Ezequias. E esta expressão, esta passagem das Escrituras, vai trazer para nós um precioso ensino a respeito de um plano que Deus tem para operar na vida das pessoas quando se trata de uma obra salvadora da parte de Deus de forma completa. Por que completa? Porque o nosso Deus não somente cura enfermidades físicas, mas Ele também cura a enfermidade espiritual. Ele não somente cuida do corpo, mas Ele cuida também da alma. Ele não somente traz a felicidade para o homem nesta vida aqui, mas Ele garante também uma felicidade de caráter eterno. E é exatamente isso que esta passagem das Escrituras nos traz nesta noite aqui, como uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações. Quando o Senhor envia ao rei Ezequias uma mensagem da parte de Deus, dizendo: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Não se tratava ali de uma sentença de morte, não se tratava de um juízo, também não. Tratava-se, sim, de um plano de salvação para a vida do homem, que na sua existência ele estava sujeito naturalmente a findar os seus dias com aquela enfermidade. Ele contraiu uma enfermidade, a enfermidade era mortal, e Deus, olhando para aquele homem a quem ele tanto amava,
Deus enviou até a ele uma palavra, no sentido de que as coisas precisavam ser postas em ordem na vida dele, porque ele iria partir desta vida, ele não iria viver eternamente aqui neste mundo. Era um rei, mas era um homem sujeito a qualquer ser humano mortal a um dia despedir-se desta vida, como todos os seres humanos estão à mercê dessa sentença. É uma sentença natural posta sobre todos os homens. Mas naquele dia ali, a palavra de Deus para Ezequias era uma palavra no sentido de preparar a vida dele, que ele não podia partir desta vida aqui sem saber que havia uma vida eterna e que Deus queria dar a ele essa vida eterna. Queria dar a ele uma garantia de que quando seus dias terminassem aqui neste mundo, não iria ser o término de tudo, não. Iria ser sim o começo de uma nova vida. Porque para o nosso Deus não há a palavra morte. Para o nosso Deus as coisas não terminam. Para o nosso Deus tudo é eterno. Diante de Deus todas as coisas estão, sejam passadas, presentes ou futuras, diante de Deus elas estão em um só momento, porque Deus é eterno. Agora esta passagem, quando o Senhor envia ali o profeta Isaías para através dele transmitir esta mensagem para o rei Ezequias, era exatamente um ato da misericórdia de Deus. Deus estava, portanto, ali enviando uma palavra para o rei Ezequias como uma palavra destinada a qualquer ser mortal, ainda que fosse um rei ou um escravo, mas o homem é um ser mortal. E o que Deus quer dizer para as pessoas é que diante de Deus, na presença de Deus, não há o fim de todas as coisas, não. Na presença de Deus tudo se renova, tudo é vida, tudo é o início de uma nova vida. Então quando Isaías chega ali e dá essa sentença, ou passa essa informação para Isaías, para Ezequias, o rei Ezequias já estava sentenciado. A ação do profeta ali da parte de Deus, por ordem de Deus, era mostrar para ele que aquela sentença não era o fim de tudo, que agora, diante de Deus, ele tinha uma oportunidade de escape. Ele tinha uma oportunidade de transformar aquilo que para ele seria o fim de tudo, aquilo ser transformado no início de uma nova caminhada diante da palavra de Deus. E é exatamente ali que vai se dar o grande milagre. Porque quando o profeta Isaías chega ali e entrega essa palavra ao rei, a Bíblia diz que o rei virou-se para o canto da parede e, voltado com o seu rosto para a parede, ele orou a Deus. E ele fez uma oração diante de Deus que reconhecia a sua condição, a condição de quem estava debaixo de uma condenação, de uma enfermidade, a condição de quem, para ele, tudo agora iria ser o fim, tudo tinha terminado. Mas quando ele ora a Deus numa perspectiva puramente humana, do temor humano, da limitação humana, aquela oração chega diante de Deus e Deus envia o profeta novamente lá. E agora Deus envia o profeta para dizer para Ezequias, o rei Ezequias, que Deus iria prolongar os seus dias na terra por mais 15 anos. E nesses 15 anos, a sua alegria na terra iria ser dobrada, iria ser maior do que aquela que ele teve na sua existência até aquele momento ali. Porque até o momento em que a palavra chegou para o rei Ezequias pela primeira vez, através do profeta,
Ele estava debaixo de um juízo. Ele tinha contraído uma enfermidade. Ele estava diante de uma enfermidade mortal. Mas agora, quando Deus envia a palavra ao rei pela segunda vez, Deus envia, não era para torná-lo eterno ali, mas para tirar de sobre ele o peso daquela enfermidade. Aquilo que era mortal não iria mais estar sobre o rei Ezequias, porque a partir de agora ele estaria andando seus 15 anos restantes de vida, andando agora numa nova perspectiva. E a palavra do Senhor diz que aquele instante em que o rei recebeu a primeira palavra, até o instante em que ele recebe a segunda palavra, passaram-se 10 graus no relógio de Acás. Essa expressão 10 graus no relógio de Acás equivale ao nosso relógio que conta as horas do nosso dia a 40 minutos, um período de 40 minutos, que representava ali os 10 graus no relógio. Era relógio de sombra, relógio de sol, que funcionava pela sombra do sol. E a Bíblia diz que Deus tinha um sinal para o rei Ezequias de que ele iria viver e não iria morrer. E este sinal que Deus deu ali fez com que o tempo voltasse atrás 40 minutos. A Bíblia diz que o sol voltou atrás e a sombra que tinha passado 10 graus no relógio de Acás, aquela sombra recuou. E ali estava o sinal de que agora o rei Ezequias podia viver não mais sob o peso de uma enfermidade mortal, mas ele agora, esse peso tinha sido tirado de sobre ele, e agora a sua vida a partir dali adquiriu um caráter de eternidade. Na verdade, esta passagem é contada na Bíblia de uma forma que desafia os princípios até da física ou da geofísica, mas ela é contada assim para mostrar um outro caráter da salvação de Deus. Porque primeiramente, o primeiro ato da salvação de Deus foi quando ele encontrou o homem neste mundo, o homem que contraiu uma enfermidade mortal. A enfermidade mortal foi a enfermidade do pecado. O pecado trouxe para o homem a morte. E a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que toda alma que pecar, essa morrerá. É uma sentença que não é de Deus. Essa sentença é do pecado. Foi a opção que o homem fez por ela, na liberdade de escolha dele. Ele escolheu distanciar-se de Deus, escolheu outro rumo, o rumo do distanciamento de Deus, e em razão disso ele atraiu sobre si um juízo inevitável e um juízo irreversível. Mas Deus veio ao encontro do homem para mostrar para ele que ele contraiu essa enfermidade, mas Deus quer prepará-lo para viver não debaixo da enfermidade do pecado, mas viver sem ela, para ele poder adquirir um caráter de vida e vida abundante e vida eterna. Louvado seja o Senhor. E da mesma maneira que Deus, quando viu o rei Ezequias nesse estado de contrair uma enfermidade mortal, e enviou para ele o profeta Isaías. O nome Isaías significa o Senhor é salvação. Esse é o significado do nome Isaías. Ou seja, o Senhor é salvação. Também Deus enviou um outro Isaías, cujo nome tem a mesma característica, é o nome de Jesus. O nome de Jesus significa na Bíblia Salvador ou salvação. E quando Deus enviou Jesus, Deus enviou para mostrar ao homem o que é a vida. E a vida que Deus enviou para mostrar ao homem o que é a vida, essa vida Jesus trouxe da eternidade. Ele trouxe a palavra de Deus, a bênção de Deus, a salvação de Deus. Foi por isso que Jesus morreu. Mas por que Jesus deu vida morrendo? Porque a primeira vez que o homem entendeu o que é vida foi quando ele viu a morte. A Bíblia conta que lá no Éden,
Quando o homem tentou cobrir o resultado do seu pecado com o esforço das suas mãos, e isto foi inútil, Deus mostrou que o resultado do pecado do homem só pôde ser coberto com peles de animais. E as peles de animais, para cobrir a nudez do homem, foi preciso que o animal fosse morto. E quando o homem viu o animal morto, ele viu a morte, mas uma morte que deu a ele o direito da vida, ou seja, de a sua condição de morte para Deus estar ocultada aos olhos de Deus. Louvado seja o Senhor. E Jesus também veio ao mundo assim. Com a morte dele, ele não veio para nos mostrar o que é morte, não. Ele veio para nos mostrar o que é vida, porque ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Este foi o resultado da primeira visitação de Deus a Ezequias. Ele enviou o profeta, cujo nome significa o Senhor é salvação, e enviou ao homem que estava lá, com o seu rosto voltado para a parede, chorando. O estado do homem Ezequias ali sensibilizou o coração de Deus. A salvação de Deus para o homem, ela não veio em função de méritos ou merecimentos do homem, não. Não houve nada que pudéssemos fazer que sensibilizasse o coração de Deus para nos enviar o Senhor Jesus, a não ser a nossa condição de necessitados, a condição de sofredores, a condição de quem havia contraído a enfermidade mortal do pecado. E foi preciso que alguém sem pecado viesse derramar o seu puro sangue para poder libertar o homem da sujeira do pecado, da tristeza e do peso do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que nós dissemos que essa passagem, lá no início das Escrituras, lá no Velho Testamento, ela foi um relato de uma cura que Deus deu ao rei Ezequias. Mas ali Deus estava mostrando que ele tinha também essa mesma bênção de cura para dar a todos os homens. Quem quer que seja que tenha contraído essa terrível e mortal enfermidade do pecado, também aquele que é o Salvador, o Senhor Jesus, ele veio a este mundo para poder tirar o homem do peso do pecado. Por isso que João, quando ele aponta para Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Meus irmãos, quando Ezequias chora ali, e ele se volta para a parede, e ele derrama sua lágrima perante Deus, ali estava o reconhecimento dele de que, na verdade, somente a salvação de Deus poderia tirá-lo daquele estado de morte que ele estava envolvido. Aquela enfermidade mortal que ele havia contraído, só alguém que fosse capaz de vencer a morte, para tirar de sobre ele a condição mortífera daquela enfermidade. Foi exatamente isso que Jesus fez por nós. A salvação dele foi para tirar de sobre nós o peso do pecado, tirar a condenação do pecado. Aquilo que veio condenar o homem, Jesus veio para salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. O nosso choro é representado no nosso estado de arrependimento. O choro aqui é o estado de reconhecimento. O choro é a definição pelo Senhor. O choro voltado para a parede ali, com as costas dele voltadas para tudo que estava lá fora, o mundo e todas as outras coisas. O rosto dele o colocara ali, frente a frente com o Senhor. Não havia ninguém mais entre ele e o Senhor. A sua lágrima estava sendo derramada diante do Senhor. Ela representava o reconhecimento dele de que a sua vida realmente precisava ser posta em ordem. Ela estava desordenada. A enfermidade que ele havia contraído era mortal, e isso desordenara a vida de Ezequias. Quando o pecado se apropria da vida do homem, ele desordena a vida do homem. O desordena em todos os sentidos, materialmente, espiritualmente, em termos socialmente, no meio da sua família. Mas a palavra de Deus, ela vem para colocar todas essas coisas em ordem. No momento em que aquele choro estava sendo ali, aquelas lágrimas sendo derramadas diante de Deus, a Bíblia diz que o Senhor enviou o profeta Isaías de volta lá para dizer para ele: eu ouvi as tuas orações e eu vi as lágrimas que os seus olhos derramaram.
Deus está ouvindo o clamor que tem partido de muitos corações. Na medida em que a sede aumenta nos corações e eles expressam diante de Deus um clamor de uma necessidade de satisfação plena da sua alma, os ouvidos do nosso Deus estão atentos a essas orações, a esses clamores, à sede da alma do homem e as lágrimas que ele derrama no seu reconhecimento de que só Deus pode atendê-lo. Essas lágrimas, Deus está contemplando cada uma delas. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E agora o Senhor diz assim: eis que eu acrescentarei aos teus dias de vida 15 anos. Meus irmãos, a primeira vez que Deus visitou o homem foi semelhante àquela primeira vez que o rei Ezequias foi visitado pelo profeta Isaías com uma palavra de Deus, para mostrar para ele a consciência da enfermidade mortal que o acometera. Mas a segunda vez que o Senhor envia o profeta Isaías ao rei Ezequias, agora ele já conscientizado da enfermidade mortal que ele havia sido acometido por ela, agora Deus enviou, foi uma palavra de vida e vida abundante. Foi assim também que Deus visitou a humanidade. Ele visitou primeiro enviando o seu Filho Jesus para mostrar lá na cruz o que era vida, dando a sua vida em favor da nossa vida, em resgate da nossa vida. Mas a segunda vez que Deus enviou a visitação dele ao homem foi através do seu Espírito Santo. Por isso é que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei outro Consolador, e ele permanecerá convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Era o Espírito Santo de vida, o Consolador, aquele que veio para estar na vida do homem. Jesus disse que aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele, e viremos para ele e faremos nele morada. Louvado seja o Senhor. É a segunda visitação. Agora serão 15 anos de alegria, 15 anos que se eternizariam. O encontro com Deus se dá assim. O encontro com Deus marca uma vida eterna. Os anos poderão ainda continuar na existência aqui. 15 anos a mais, 5 anos a mais, 50 anos a mais. Mas o que importa agora é que estes anos agora estão sendo vividos debaixo da graça de Deus. Esse é o resultado do encontro com Deus. As pessoas que ainda não tiveram encontro com Deus estão diante da primeira providência de Deus, ou seja, a primeira visitação do profeta. Mas aqueles que já se encontraram com o Senhor, aqueles que já entregaram as suas vidas nas mãos do Senhor, aqueles que já receberam Jesus nas suas vidas, eles já estão vivendo agora outra etapa, não mais sob o peso da enfermidade mortífera, mas agora estão resgatados dela. Louvado seja o Senhor. E o sinal de Deus foi o mesmo: 10 graus no relógio de Acás. Por que aqueles 10 graus? Porque na lei de Deus foram colocados 10 mandamentos para apontar para o homem o pecado. Mas Deus enviou uma outra lei depois, a lei do seu grande amor, que foi a pessoa do Senhor Jesus. E lá na cruz, com a morte dele, ele cravou aqueles 10 mandamentos ali, e ele os revogou completamente, porque ele cumpriu todos eles, para que agora em Jesus pudéssemos ter a vida e a vida abundante. Louvado seja Deus. Ele cumpriu toda a lei de Deus para que hoje nós pudéssemos ter a graça de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Este é o sinal de que agora uma nova vida Ezequias estava tendo. O tempo voltou. Deus fez ali o tempo voltar, porque o homem que anda segundo a salvação de Deus, ele não anda no tempo
deste mundo aqui, o tempo que é contado para a morte. Agora, em Jesus, o tempo é contado para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus amados, que Deus possa, portanto, nos abençoar com esta palavra, para que nesta noite o Senhor venha a conceder aqui a mesma benção. Ele visitou Ezequias 2 vezes. Na segunda vez, para consolá-lo, para transformar os seus dias, que eram contados para a morte, em dias contados para a vida, para animá-lo, para fortalecê-lo.